Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais um Kung Fu Talk. Vamos dar início à nossa conversa Kung Fu. E a introdução do nosso canal, já queria pedir para você, por favor, que encarecidamente curte, compartilha, comenta, ativa o sininho. Por favor, pessoal, entre aí nessa plataforma digital, que é o YouTube, para poder estar nos ajudando também no engajamento dos vídeos. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, entra lá no YouTube e lá vai ter todos os links do nosso entrevistado hoje. Terão também outros diferentes links aí, também se você quiser saber mais um pouquinho sobre o nosso trabalho, tá bom? Estamos falando aqui direto do Templo da Lotus Branca em São Francisco, que é o meu estúdio, e queria também dar essa oportunidade para os nossos patrocinadores, que é a Felão Design Hub. Se você gosta de artefatos de artes marciais, camisetas, agasalhos, xícaras, mousepad, tem várias coisas, cortina, tudo referência à arte marcial. Entra lá na página do Amazon, vai estar aí na nossa descrição. Tem também no Redbubble é um pouquinho mais variado, com imagens, né, designs de videogames e também de animes relacionados à arte marcial. Temos também no TeePublic e no Etsy. É só você entrar lá, tem vários designs legais, só entrar em contato caso você queira uma coisa especial. E aí a gente consegue fazer a edição para você e a padronização, tá bom? Hoje estou aqui com o meu co-host, Silas Fernandes Sensei. Silas, muito boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem, pessoal? Tudo ótimo, muito bom ter sempre você aqui, vai ajudar nós a estar conversando nesse bate-papo com uma dos maiores ícones do YouTube das artes marciais no Brasil, que fez vários vídeos aí, conhecido já há décadas, com um trabalho excepcional, né? Muito conhecedor de vários assuntos. Hoje a gente vai estar falando sobre a arte marcial chinesa, também sobre o trabalho dele em outras artes marciais, que é o Jerônimo Arana. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, é muito bom ter você aqui, agradeço a sua participação, é uma honra, né, ter uma pessoa que realmente fez um trabalho excepcional ali no YouTube, e sempre está divulgando a arte marcial com excelência. Então, prosseguindo aqui, o Jerônimo é um atleta internacional, tá? Para quem não sabe, para quem não conhece, ele compete aí no circuito da IWF, né? FPKF, CBKW, aqui no Brasil, tá? Eu conheci o Jerônimo quando estava retornando a Kung Fu e vi uma live sobre a história não contada do Sandá. Eu achei muito interessante, dentre muitas outras lives que o Jerônimo fez, como, por exemplo, Sandá é Kung Fu? Aliás, Sandá é Kung Fu, Kwai Jiao, né, o Shuai Shao, como é chamado aqui, é Kung Fu. Um trabalho muito interessante, trazendo muita informação. Uma pessoa que bebeu água da fonte e estava ali trazendo essas informações para todo mundo de uma maneira fácil, didática e simples de explicar. Mas o que me marcou foi a história não contada do Sandá, porque eu li aquilo ali e jamais quis esperar uma coisa dessa dentro de um esporte como o Sandá. Jerônimo, pode dar uma pincelada para nós antes de começarmos com a pauta com relação ao que vamos perguntar para você hoje a respeito do Kung Fu e do Sandá? Vamos lá. Para a gente falar do Sandá, da história do Sandá, a gente tem que pensar, cara, primeiro entender o que é o Wushu, né? E assim, saber diferenciar, porque na época que eu comecei a treinar, você também, a gente tinha muito o Koshu, né? E o Wushu. E aí, a gente tem que entender o que são essas duas coisas, porque isso está muito relacionado com a história do Sandá. O pessoal fala que o Sandá foi criado pelo exército chinês, né? Muita gente fala isso, existe essa história. Mas se a gente olhar para trás e entender o que é o Koshu e o Wushu, a gente vai ver que o negócio é um pouquinho diferente, tá? Então a gente precisa entender que a China, depois do período imperial, ela foi governada pelo partido nacionalista, o Kuomintang, que governou até a Revolução Comunista, né, de 1949, quando a China passou a ser governada pelo Partido Comunista. E aí a gente tem um momento de ruptura aí, porque
a gente tinha, enquanto a China era governada pelo Partido Nacionalista, existia uma política pública para os esportes chineses, que se chamava Kuo-Shu. Então não se referia só a Kung Fu. Tinha várias outras modalidades, né, que eram esportes culturais, né, da cultura da China, esportes chineses mesmo, que eram Kuo-Shu, a grosso modo aí seria traduzido como artes nacionais, né? Então, todas essas modalidades chinesas tradicionais, né, incluindo as artes marciais chinesas e o Shuaijiao, faziam parte dessa política pública chamada Kuo-Shu. E aí, quando entra o Partido Comunista, acaba o movimento do Kuo-Shu, teve toda aquela coisa, o Partido Nacionalista fugiu para Taiwan, aquela coisa toda, briga política e guerra, enfim. E aí o que acontece? O Partido Comunista quis criar um modelo, uma política pública para substituir aquela que foi criada antes. Então é aquela coisa de, um governo faz uma coisa, aí o outro, ao invés de dar continuidade, ele faz o próprio, que às vezes é muito parecido, mas só para dizer que foi ele que fez, assim, de certa forma, né? Isso acontece muito. Então aí veio o Wushu, que é a política pública do Partido Comunista Chinês. Só que o Wushu é uma política pública para as artes marciais chinesas, e nessa política não entra o Shuaijiao, por exemplo, que entrava no Kuo-Shu. Então, aí a gente fala Shuaijiao e Wushu. Se a gente pensar Wushu como a arte marcial chinesa, a gente pode dizer que sim. Agora, se a gente pensar como política pública para as artes marciais chinesas, não. Então, a gente na IWF, a Federação Internacional de Wushu, não tem Shuaijiao, não tem competição de Shuaijiao. O Shuaijiao está ligado a uma outra entidade que não tem nada a ver com o Wushu, né? E aí, onde que entra o Sanda nisso tudo? E por que a história não contada, né? A pessoa fala que o Sanda foi criado pelo exército chinês. Quando foi criada a Associação de Wushu, a Associação Chinesa de Wushu, né? Quando surgiu, que é a federação, o que seria a Confederação Brasileira de Kung Fu, a Associação Chinesa de Wushu, é isso lá na China, foi criada, né? Se é de Wushu, foi criada a partir do momento que surgiu essa política pública, que é o Wushu, né, do Partido Comunista. E durante muito tempo, quando o Partido Comunista assumiu o poder, era proibido a prática de combate. Foi proibido ali no final dos anos 50, depois teve uma proibição um pouco mais tarde, ali no final ali nos anos 60, 70, né? E aí, durante todo esse tempo, não se podia praticar um combate, então não existiu o Sanda. Aí lá nos anos 80 foi que começou a se criar o Sanda, que foi permitido praticar o combate de novo, né? E aí começou a ser desenvolvido o Sanda, que teve a primeira competição em 1982, tá? E ainda assim houve muita resistência contra as autoridades chinesas, né? Muita gente não queria permitir o Sanda, teve muita resistência, mas conseguiram. O que o pessoal fala do exército chinês ter criado o Sanda, na verdade, se refere ao Lei Tai, né, o combate do Kuo-Shu, que começou lá nos anos, anos 20, alguma coisa por aí. Anos 20, se eu não me engano. Lá, sim, no Kuo-Shu, aquela modalidade de combate, que é o Lei Tai, que ainda existe em Taiwan, ainda tem o Kuo-Shu e tal. Essa modalidade, sim, foi criada pelo exército chinês, influenciada pelo exército russo que tinha criado o combate Sambo. Só falar Sambo, né, mas fala Sambo por causa das artes marciais japonesas, né, que termina com a acentuação do do. Judô, Karate-do, enfim, Aikido. Não é Sambo, é Sambo. Sambo. E aí o exército russo estava desenvolvendo o Combat Sambo. E aí nessas interações aí da Rússia com a China, lá na primeira metade do século XX e final do século XIX, foi que o Partido Nacionalista começou a criar essa modalidade de combate no exército, com a ajuda do exército russo, e criando essa modalidade espelhada no Sambo do exército russo.
Então, na verdade, o Sandá não foi criado no exército. O que foi criado no exército foi o combate Leitai do Koshu, mas o Sandá, só depois que a China permitiu a prática de combate de novo, aí começou a ser desenvolvido o Sandá, mas sem nenhuma relação com o exército chinês. Então, essa é a história que não é contada. Interessante. Fala um pouco do Wang Shanzai, sobre aquela história que você contou do Ichuan. Sim, sim. Tá. Bom, o Wang Shanzai, depois que eu participei do Campeonato Mundial na Turquia, eu resolvi parar com o Sandá para me desenvolver no Qigong com o mestre Tsai Wen-yu, que aprendeu o Yichuan. Então eu comecei a entrar em contato com o Yichuan, e o fundador do Yichuan, que seria o meu bisavô de treino, o Wang Shanzai, ele fez parte da associação chinesa de Wushu. Só que o Yichuan é uma modalidade que não tem forma. Não existe forma no Yichuan, a Taolun, não existe isso. O que a gente chama de forma são posturas, são alguns... um movimento é uma forma, que nem no Aikido. No Aikido, kata, por exemplo, não é uma forma. É uma técnica. No Yichuan, forma é isso. Forma é uma postura, não tem Taolun. Quando a gente fala forma, a gente está falando de uma determinada postura ou de um determinado movimento. Então não existe Taolun, não existe Kati no Yichuan. Mas o Wang Shanzai, lá no início da Associação Chinesa de Wushu, ele fazia parte da associação. Só que como era proibido o combate, né, ele não tinha muito o que fazer lá, porque a modalidade dele não tinha forma. E no Wushu só se podia praticar forma, então ele saiu. E foi estudando a história do Wang Shanzai e do Yichuan que eu descobri, que eu fiquei sabendo desses períodos de proibição. Na verdade, meu professor já tinha me contado isso, né? Mas eu fui atrás da história e fui entender, né, essa relação do Wang Shanzai com a Associação Chinesa de Wushu, né, que ele saiu porque só tinha... A Associação Chinesa de Wushu só tinha a ver com forma, e se tinha uma política de querer dizer que as artes marciais chinesas não tinham nada a ver com combate, né, com a luta. Então, por conta disso e das proibições, o Wang Shanzai não tinha o que fazer ali, né, porque não tinha espaço para o combate na Associação Chinesa de Wushu e no Wushu como um todo. Caramba. E aí, se for... Legal. Eu queria voltar um pouquinho mais atrás e saber o início da sua trajetória na arte marcial. Como que você começou? O que te incentivou? É legal porque cada participante do nosso programa sempre às vezes tem aspectos ou elementos familiares, mas cada um tem a sua experiência e a sua vivência. Eu queria conhecer um pouquinho sobre o que te influenciou desde o início e quando foi. Bom, eu comecei a praticar o Kung Fu no estilo Shaolin do Norte com 7 anos, mas eu gosto de arte marcial desde que eu me entendo por gente, assim, desde as minhas memórias mais antigas, assim, eu já gostava de arte marcial. Então eu não sei nem quando isso começou. Eu sei que com pelo menos, quando eu tinha 4 ou 5 anos de idade, eu já gostava, minha mãe me levou para ver se eu não fazia uma aula de karatê, o professor falou para esperar eu ficar um pouco mais velho, até eu completar 5 ou 6 anos de idade, né? Então eu não sei quando começou, mas o meu irmão, que já treinou Kung Fu, já treinou um pouco de karatê também, e 2 primos que eram capoeiristas, né, foram capoeiristas, eles me ajudaram muito, assim, a desenvolver esse gosto pela luta, né, mas principalmente meu irmão. Então foi a partir deles que eu desenvolvi esse gosto, né. E aí um dia minha mãe me levou em uma apresentação de Kung Fu, adorei, aí eu comecei, né, e aí as histórias sobre o tempo Shaolin foram uma coisa que me estimularam muito, né, então eu sempre gostei muito desse caminho. Aí mais tarde eu fui entrar em contato com a competição, né, fui entrar em contato com o Sandá, mas no fundo, o que mais me chamou a atenção sempre foi essa prática tradicional, né, muito influenciada por essa parte da espiritualidade, do budismo e do taoísmo, né. Isso é uma coisa que eu carrego até hoje, é o que mais me influencia.
Então, esse é um resumo de como eu comecei e o que me inspira hoje. É legal de ver essa sua paixão, né, por algo que, né, te influenciou há muitos anos atrás e você carrega até o dia de hoje. E legal que, através dos seus vídeos, né, sempre impactando novas gerações, pessoas, praticantes, mestres, é uma grande referência nas artes marciais. Queria saber um pouquinho sobre a sua experiência, competições, em torneios, quais talvez foram os seus momentos mais marcantes através da arte marcial em competição? Cara, em competição, bom, o ponto alto sempre é quando a gente vai disputar um campeonato mundial, né? Que é fantástico, assim, eu parei de competir depois do Mundial de 2011, mas depois eu voltei a competir em 2018, 2019, aí veio a pandemia, mudou tudo, mas sempre, depois de ter parado, sempre dá essa vontade de voltar a disputar um campeonato mundial, porque é uma coisa, assim, é surreal. A organização de um campeonato mundial, você está ali com atletas de outros países, com os melhores de cada país, né? Os melhores da China, e outros países muito bons também, né? Mas o ponto alto foi... Bom, eu posso falar de vários pontos altos, né? Porque cada um foi de uma maneira diferente. Então, ter entrado na seleção, já disputando vaga para um campeonato pan-americano, saindo do juvenil, né, da categoria juvenil, no meu primeiro ano do adulto, já estar disputando vaga com o atual campeão da categoria, o atual campeão adulto e eu, o atual campeão juvenil, a gente disputando vaga junto, né? Então isso já foi um ponto alto. E aí o meu primeiro mundial foi no Canadá, em que eu conquistei a medalha de bronze, já no meu primeiro mundial, né? Perdi a minha primeira luta no Sandá, em competição, na semifinal do mundial, contra um vice-campeão, atleta da Rússia, né? Então isso por si só já foi um ponto alto, conquistar a medalha no primeiro mundial e perder a minha primeira luta da carreira ali. Embora hoje eu tenha a consciência de que se eu tivesse perdido outras lutas antes, eu teria chegado lá melhor preparado, né? Mas foi o melhor resultado do Brasil, junto com a Ana Fatia de Bauru, grande amiga, foi o melhor resultado do Brasil nesse mundial. Depois, a partir desse resultado, fui chamado para a primeira edição do Sport Accord Combat Games, ou World Combat Games, também é chamado esse campeonato, que foi na China, nas instalações de onde foram as Olimpíadas de Pequim, em 2008, né? Então, competi no ginásio, onde 2 anos antes tinha tido competição das Olimpíadas, né? E essa competição tinha 3 categorias de Sandá, é uma competição que foi criada para ser uma espécie de Jogos Olímpicos dos esportes de luta. Então tinham 13 modalidades de luta participando desse evento, uma delas o Sandá, que tinha 3 categorias, sendo a minha uma delas, e que só participaram atletas medalhistas do Sandá. Então eu tive a oportunidade de participar desse campeonato por conta do meu resultado no Mundial anterior, né? Eu tive a oportunidade de participar no mesmo ano da Copa do Mundo de Sandá, que eu acabei não indo, né? A oportunidade estava lá, eu que não fui, mas a oportunidade existiu por conta do resultado também. Mas participar desse campeonato na China foi um segundo ponto alto, né, de uma outra forma. E depois o Mundial da Turquia, que também foi um evento onde eu não tenho muito bem ali, eu já estava pensando em parar, por conta de aquele momento em que eu estive na seleção, foi um período muito difícil para mim na vida, assim, que eu competi estando com depressão, estava nos últimos anos da faculdade também, era muito estresse e tal, então por isso eu decidi parar depois daquele campeonato. Porém, ainda assim, o meu resultado foi o melhor do Brasil, de novo. Fui o único atleta a chegar até a terceira, a vencer 2 lutas, né, e chegar na terceira, cheguei até as quartas de final, com chance até de passar para a semifinal. Foi uma luta boa, equilibrada, contra um atleta de Taiwan, né? Então, o resultado que eu tive ali, o desempenho que eu tive ali, mesmo querendo parar já, mesmo quase tendo desistido de ir para o campeonato,
eu tive de novo o melhor resultado do Brasil. Então, foi mais uma vez assim um momento assim que hoje eu olho para trás e eu falo, cara, realmente valeu muito a pena ter ido, né? Gostaria de participar outras vezes, né? Porque realmente assim é uma experiência fantástica. Mas participar do Mundial, todo mundo participou do Mundial, sabe como é que é, e sempre bate aquela vontade de você participar de novo, né? Porque é aquilo que todo atleta de Wushu sonha, né? Participar de um evento com os melhores do mundo, lutar com um atleta da China. Então, acho que não tem como ter ponto mais alto do que esse, a não ser campeão mundial. Mais alto do que esse, só se for campeão. Dentro da competição e ter ido para... E nessa viagem à China, houveram momentos que marcaram ali, que você olhou assim e falou, caramba, que impactante, nessa viagem para a China e dentro da competição lá também, né? Houve momentos assim que você poderia citar? Olha, o que eu posso citar assim, de mais impactante realmente ali na China foi o fato de estar em um ginásio gigantesco, lotado. A gente está acostumado, quando a gente compete, a ter como público no ginásio os próprios atletas e às vezes família dos atletas que vão lá assistir, algum conhecido, os amigos, né? Agora é diferente quando você está em um campeonato na China que está sendo televisionado e que tem público pagando, tem público pagante ali para assistir, que não são só os atletas, né? Então é uma realidade completamente diferente. Você vê que você está em um nível completamente diferente de competição. Mesmo nos campeonatos mundiais que eu participei, mesmo sendo mundial, o público era basicamente os atletas que estavam ali competindo, né? Talvez se eu tivesse participado do campeonato mundial na China fosse diferente, mas eu participei do mundial no Canadá e na Turquia, então tem essa diferença. No Combat Games tinha público que era simplesmente o público que foi lá assistir. A hora que você tá ali, você fala, cara, isso aqui é diferente. Na frente do hotel, eu dei autógrafo, saí na frente do hotel, atravessando a avenida, né? Do outro lado da avenida para almoçar, tinha dois caras mais velhos assim, que chegaram com um livrinho assim, do campeonato, pararam na minha frente e pediram para assinar, pediram para autografar. Então assim, você vê que você se sente já em outro patamar, que aqui no Brasil e mesmo no continente a gente não tem. Você acredita que essa questão, né, igual você falou, essa admiração, talvez, das pessoas, né, pelos praticantes é baseado a influência, talvez, né, de um país que é um pouco mais aplicado ao investimento na parte de, como é que eu posso falar, de esportes, de, né, artes marciais? Sim, com certeza, porque a China, uma coisa que acontece na China e nos Estados Unidos é que as pessoas enxergam o esporte como uma atividade econômica. Então, lá na China se investe muito em esporte, desde a escola, né, porque os atletas têm uma carreira esportiva, que eles recebem um salário, né, tem competição de tudo quanto é modalidade lá na China, porque o esporte realmente é uma coisa que o governo chinês reconhece como uma coisa que é importante para a sociedade, tanto na formação dos cidadãos, né, quanto como atividade econômica. E aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. Por exemplo, a gente tem um programa fantástico que é o Bolsa Atleta, que os atletas recebem um salário do governo para poder competir, desenvolver sua atividade esportiva, né? Só que o que eu vejo é que a Bolsa Atleta ela acaba sendo insuficiente, porque fica uma coisa pro atleta e a população está desconectada disso, ela não entende, o que eu tenho a ver com isso, né? O atleta ganha o dinheiro dele ali do governo e aí, né? E se, na minha visão, o Brasil tivesse uma política assim, de enxergar o esporte como uma atividade econômica, né, de entretenimento, se teria todo o investimento de infraestrutura,
vou contar uma história aqui. Quando eu participei do Campeonato Brasileiro de 2019 em Bombinhas, Santa Catarina. Bombinhas é uma cidade turística. E o campeonato era em setembro, fora de época de turismo, né? Uma época de muito frio. E por ser uma cidade turística, fora de época, a cidade completamente vazia. E estava rolando o Campeonato Brasileiro lá. Eu fui almoçar em um restaurante e comecei a conversar com o dono, né? Muito restaurante nem abria lá nessa época do ano. E ele falou, eu perguntei porque ele falou que as coisas na cidade funcionam de outubro a março, alguns lugares ficam abertos em abril, e ele não pode tirar férias, é um restaurante no andar de baixo, a casa dele no andar de cima, ele não pode sair de férias e tal. E ele falou que o campeonato salvou ali o mês dele, alguns meses dele, porque levou uma renda ali que ele não teria naquela época normalmente. Então aí eu entendi que, mesmo na modalidade amadora, se você investe em ter competição, você vai ter um fluxo econômico para aquela cidade. Porque tem atleta que vai se hospedar em hotel, então vai entrar dinheiro no hotel. Esse atleta vai se alimentar, ele vai gastar com alimentação, né? Ele vai precisar de transporte, né? Então, se isso é incentivado para o público acompanhar as competições que tem em cada cidade, então vai ter um fluxo de pessoas que vão só para assistir a competição, que vão consumir ali, e aí isso vai exigir que se crie uma melhor infraestrutura de transporte, de instalação esportiva. Você vai precisar construir instalações esportivas, isso vai gerar emprego, porque vai precisar de gente para construir aquilo, né? Vai precisar de gente para melhorar a infraestrutura de transporte, para melhorar estrada, asfalto, para dirigir os ônibus, para trabalhar nos hotéis, né? Então se além da Bolsa Atleta se estimula a organização de competições, então vai ter todo um fluxo econômico para cidades por conta de construção de infraestrutura de instalação esportiva, infraestrutura de transporte, hotelaria, fabricação de equipamento esportivo, né? A gente não tem, por exemplo, aqui no Brasil, marcas que façam equipamentos de qualidade de sandás semelhantes à qualidade das marcas chinesas homologadas pela Associação Chinesa, por exemplo, que são usadas nos campeonatos na China, ou no Campeonato Mundial. A gente não tem equipamentos com essa qualidade. E de várias modalidades esportivas. Então, estimulando o esporte, você cria uma cadeia econômica que engloba tudo isso: fabricação de material esportivo, venda, comércio, e não só de materiais esportivos, mas que nem eu falei, infraestrutura, transporte, alimentação, né, tudo isso. Então essa é a diferença na China e países como os Estados Unidos, que enxergam o esporte como uma atividade econômica, uma atividade que gera, que movimenta a economia. É muito interessante o que você falou, só apenas uma conclusão antes de a gente partir para o próximo tópico. As pessoas veem a arte marcial ou a atividade física, o esporte, como apenas uma forma de entretenimento. Elas não vê exatamente como você mencionou, a parte econômica, que é uma cadeia econômica que, desde a pessoa ali que fabrica talvez uma luva, até o material que é se usado para fabricar aquela luva, até o final que vai ser utilizado por aquele atleta na definição ali de um campeonato, ou assim sucessivamente. É fenomenal esse conceito. Eu queria falar um pouquinho, uma coisa que pode falar. Só claro. Adicionar um ponto aqui, que as pessoas veem as modalidades do esporte como um entretenimento, eu diria assim, como um lazer, né? Se enxergasse como entretenimento, mas no mesmo sentido de um entretenimento pago, assim como as pessoas pagam para ir no cinema, as pessoas pagam para assistir um jogo de futebol no estádio, ou para ter a transmissão do jogo na televisão, né? As pessoas pagam para assistir o MMA, por que não com outras modalidades, né? Isso é entretenimento, mas não só o entretenimento, assim, o lazer da pessoa ir lá e praticar, mas a pessoa consumir aquilo como uma atividade de entretenimento, assim, cultural, né? Que a pessoa vai lá e paga o ingresso para ir lá assistir uma competição de Wushu, por exemplo.
É uma pena que o Brasil ainda não enxerga dessa forma, né? O Brasil, se você você não é muito difícil que aqui no Brasil você consiga viver só de arte marcial, né? Só pela arte marcial do ensino ou da prática como um atleta, né? Pelo contrário, quantos de nós já nos fomos comparados assim, às vezes até a pessoas desocupadas, né? Porque a gente, de repente, trancou uma faculdade para se dedicar ao esporte, para tentar atingir um resultado melhor, ou alguma coisa do tipo. É uma visão que carece ao Brasil de ter. Seria necessário mudar, quem sabe muitas mudanças não viriam para o Brasil se ele passasse a enxergar dessa forma e não enxergar apenas o futebol, porque apenas o futebol em si, porque nem dá para falar que o MMA enxergam, porque lutador de MMA aqui no Brasil, ele nunca vai atingir o mesmo teto que um lutador que está na PFL, no UFC, no Strike Force, em qualquer outro tipo de evento, né? Aqui no Brasil, se você é lutador de MMA, o seu teto é o Jungle Fight, e do Jungle Fight você não vai passar, e se bobear, depois do Jungle Fight você vai voltar para a massa, voltar para o mercado, né? Quantos atletas a gente não tem desperdiçado por aí, né? Sim, em toda modalidade, mesmo no futebol, uns 5% consegue viver daquilo, ganhar bem, o resto faz isso, tem uma profissão, além de competir, né? E, infelizmente, você falou um negócio que é importante a gente enfatizar, né, que as pessoas enxergam um atleta como se, a pessoa largou tudo para ficar se divertindo, né? Como se a pessoa está se divertindo só, é como se fosse fácil você acordar num feriado, ou num sábado de manhã, ou num domingo para você ir treinar, e mesmo quando você não está afim, né? Porque a esporte, como qualquer outra profissão, tem dia que você tem que ir lá, tem que treinar, e você não está afim. Sim, para você ter uma ideia, eu só vou comprar, se for já dar conclusão nisso, eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu fiz meus exames de faixa pelo Palmeiras, né? Durante um tempo, amigos meus, né, pessoas que treinavam comigo, a minha sensei mesmo foi atleta do Palmeiras, né, que eu sou faixa preta de karatê, e nas festas de fim de ano eles fechavam o ginásio do Palmeiras pra gente, né, pra ter uma festa de fim de ano no karatê, que chama-se Bonenkai, literalmente festa do fim de ano, comemorações do fim de ano. E eu vi ali dois rapazes que eles eram abaixo dos juniores ali, né, eles tinham 15, 16 anos, e a gente lá, né, da academia, onde a gente treinava e fazia exames pelo Palmeiras, estava ali convidado no Bonenkai, conversando. De repente a gente perguntou, aí, na época era o Marcos, né, que estava em evidência, vocês querem ser como o São Marcos, o goleiro lá do Palmeiras, que salvou o Palmeiras tantas vezes? Eles falaram, não. Se ano que eles tinham cerca de 15, 16 anos, ele falou, se ano que vem eu não estiver na Europa, eu já vou largar isso daqui e vou estudar, porque eu disponho de meios, né? Isso daqui para a pessoa continuar tentando quando isso aqui é o ganha-pão dela, não é o nosso, né? Então olha a cabeça dos garotos, eles tinham uma boa condição de vida, para eles era um divertimento, o que de repente para um menino de periferia é uma chance, com qual ele se agarra e muitas vezes não dá certo. Sim. Né? Queria falar sobre um tópico muito interessante que quase não se fala dentro da arte marcial. Realmente a gente sempre foca em relação à aplicação, em combate, mas pouco é falado em relação à parte da alimentação, né? Eu estava vendo o perfil do Jerônimo e achei muito interessante, queria falar um pouquinho sobre essa parte do veganismo. Como você concilia a alimentação, né, no caso o veganismo, com as artes marciais? A gente sabe que tudo influencia dentro da arte marcial, desde a prática, desde os hábitos alimentares, desde a forma da sua vivência como pessoa, como caráter, fora e dentro, né, da escola de artes marciais. Então eu queria falar um pouquinho disso, acho que é uma oportunidade muito boa para você estar podendo falar isso, até para tirar alguns mitos, algumas coisas que as pessoas acreditam que são e que não são. Queria saber um pouquinho sobre esse tópico. É legal isso, vou até já dizer assim, logo de cara, que eu falei do Mundial. Desde o meu primeiro Mundial, no primeiro Mundial que eu fui no Canadá,
eu tive o melhor resultado do Brasil, conquistei a medalha de bronze e tudo, e ali eu já não me alimentava de carne mais. Então, desde o meu primeiro mundial, eu já não comia carne mais. E aí, quando eu fui para a China, bom, na Turquia eu já era vegano. Isso era na China, que eu não lembro. Na China já? Na China já também, Quando eu fui para a China, quando eu fui lutar na China, eu também já era vegano ali naquela época, desde 2010, abril de 2010, e eu fui para a China em agosto, setembro. Então, eu sempre tive resultados bons, né? A gente tem que estar sempre consciente da nossa alimentação. Qualquer atleta, a gente não pode deixar faltar nutriente. Muitas vezes as pessoas pensam que, mas da onde você vai tirar proteína? E sendo vegano, você não come carne, você não sei. E proteína não é um problema. Proteína é a coisa mais simples, né? Qualquer brasileiro, a comida básica, o prato básico em grande parte do Brasil é o arroz e feijão, que já te fornece proteína e os aminoácidos essenciais que são essenciais para o ser humano, né, para construir as proteínas. Então não é o problema. As pessoas falam, mas precisa da proteína da carne, que também é um erro, porque na verdade o nosso corpo consome a proteína, digere, desmonta tudo aquilo em aminoácido e depois o nosso organismo fala quais são as proteínas que têm que ser criadas ali, né, com aqueles aminoácidos. Então, a gente precisa dos aminoácidos, não da proteína da carne, a gente precisa de aminoácido que está aí na natureza. Então, esse não é um problema, a proteína é o mais fácil. A única coisa que a gente tem que ter cuidado quando a gente é vegano é com a vitamina B12, que a gente tem que suplementar, a gente tem que ingerir. Mas, geralmente, os veganos têm uma alimentação mais diversificada, né? E acabam não tendo alguns problemas, algumas deficiências nutricionais que normalmente as pessoas que comem carne, comem tudo aquilo que os veganos não comem, têm essas deficiências. Então, o vegano pode ter problema de vitamina B12 se não tomar cuidado, mas do mesmo jeito que as pessoas que se alimentam de carne também podem ter. Muita gente tem problema de falta de B12, mesmo não sendo vegano. Problema com ferro também, né? Porque o que acontece? O brasileiro não tem, apesar da disponibilidade que a gente tem de vegetal e fruto, o brasileiro não come. O brasileiro leva em média 1 semana para comer a quantidade de vegetais que deveria ser diária. E já o vegano, por ter uma alimentação à base de plantas, né, já tem mais essa diversificação. Então, para mim, isso nunca foi um problema. Nenhum atleta vegano que eu conheço tem problema com isso também, né? A gente acaba se tornando mais consciente da nossa alimentação e se preocupando mais. Deixei de comer essa semana, não come muito vegetal verde escuro, que tem cálcio, tem ferro. Preciso colocar um brócolis aqui, uma rúcula, uma couve, alguma coisa assim, né? A gente acaba estando mais ligado nesses aspectos, né, que normalmente, para a cultura do brasileiro, muitas vezes as pessoas não prestam atenção. Então, para mim, assim como para qualquer atleta vegano que eu conheço, isso nunca foi um problema, né, e sempre tive bons resultados sendo vegano, isso como atleta e hoje na minha prática diária também, né, sempre tendo resultados bons. Você acha que houve alguma diferença, tanto nos seus resultados, da época em que você comia, né, carne, onde você fazia o consumo dessa diferença, dessa alimentação? Você acha que tem algum tipo de diferença em relação à sua prática? Talvez mais se sente com mais energia, né, se sente alguma coisa diferente no corpo? Bom, eu preciso juntar 3 coisas para poder falar disso, né? O veganismo, o Qigong e a meditação. Uhum. Porque quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, eu tinha a coluna toda inflamada, né? Eu sentia muita dor no corpo, mais cansaço, né? E a partir de 2010, quando eu já me tornei vegano, comecei a praticar meditação, comecei a treinar Qigong com o mestre Tsai,
as dores começaram a ir embora, minha recuperação ficou mais rápida, aparentemente do meu ponto de vista. Enquanto eu ainda estava na seleção, o meu corpo se recuperava mais rápido. Eu percebi no treino da seleção que de um dia para o outro, assim, o treino era de sábado e domingo, no domingo tá todo mundo cansado, muito dolorido, mas a impressão que eu tinha é que os outros atletas eles se queixavam mais de dor e de cansaço do dia anterior do que eu, né? Então, a minha percepção, eu posso estar errado, né? Mas a minha percepção é que parece que o meu corpo se recuperava mais rápido por conta dessas práticas e da alimentação, né? Tudo bem que aí eu estou me comparando com os outros, mas me comparando, e aí já tem uma subjetividade aí que às vezes não dá para saber, às vezes pode ser só o meu olhar enviesado, quando na verdade não é realidade, mas me comparando eu, enquanto eu comia carne, não praticava meditação de Qigong, e comigo sendo vegano, praticando meditação de Qigong, hoje eu não sinto mais as dores que eu tinha com 20 anos, hoje eu estou com 35 anos e meu corpo está melhor, muito melhor do que quando eu tinha 20, 21, 22, naquele período que eu estava na seleção. Então, sem as dores que eu tinha, dores curadas, praticamente não tenho dor no corpo, muito mais disposto, né? Me sinto muito melhor, né? Mas eu não tenho... Se eu tivesse mudado só a alimentação, eu poderia falar, veganismo me ajudou nisso, mas tiveram 3 coisas simultâneas, foi a meditação, o Qigong e o veganismo, né? Então eu atribuo a essas 3 coisas, não tem como eu separar uma da outra e falar, não, foi o veganismo, não, foi a meditação, não, foi o Qigong, foi um conjunto. Perdão, com que mestre que você treina Qigong? Mestre Tsai Wen-Yu. Ah, tá. Tsai Wen-Yu, ele dá aula no Parque da Aclimação, não é? Ele deu aula no Parque da Aclimação e no Ibirapuera. Eu treinei com ele mais na Unicamp, ele dava aula também, né, em Campinas, na Unicamp. Hoje ele está na China, desde da pandemia. Na pandemia ele voltou para a China, na época do ano novo chinês. Ele está lá desde então, aí ele deve voltar para o Brasil esse ano. Eu ia para lá visitar ele no final do ano, mas aí mudaram os planos que ele vai voltar para cá. Ele deve voltar para cá agora nesse semestre. É com ele que você treina Chuan também? Sim, sim. A base do nosso Qigong, né? A gente tem a forma do Yichuan, mas o conteúdo é diferente. A gente pensa mais na energia do que... Isso é uma coisa que ficou meio esquecida no Yichuan, mas... então a gente, quando eu falo em Yichuan, a gente pratica com o conteúdo de Qigong que hoje em dia no Yichuan já não se tem mais. Mas é ele que treinou o Paquá, ele aprendeu Paquá e Yichuan com o pai dele desde criança, e aí com 20 anos ele começou a praticar o Yichuan. E aí, a partir de todos esses conhecimentos e outros que ele buscou, ele desenvolveu o sistema de Qigong dele, que é o Lao Qigong. E aí, dentro do Lao Qigong, a gente pode aprender o Yichuan, o Paquá, o Xi, né? Mas o foco sempre vai para praticar arte marcial a partir do Qigong. O Qigong é a raiz. Então, o Qigong é a base. Muitas artes marciais têm o Qigong como um exercício complementar, às vezes, para a gente... é a base, é o Qigong, e aí, se quiser, você aprende arte marcial, mas sempre com a base no Qigong. Legal. Interessante. Puxa vida, bacana. Se for, queria fazer uma pergunta, em sua opinião, você concilia arte marcial tradicional com o moderno? Como que você acha a sua opinião em relação a conciliar esses 2 temas, o tradicional e o moderno? Você acha que eles trabalham juntos, são 2 coisas separadas? Qual seria a sua opinião em relação a esse tópico? Bom, o ser humano tem 2 braços e 2 pernas. Não tem mais do que isso. Então, o mestre Tsai, ele fala o seguinte: tigre é tudo igual, o tigre luta tudo do mesmo jeito. Né? O tigre luta como tigre, o ser humano luta como ser humano. Então, não tem como a gente separar a modalidade esportiva do tradicional.
o que a gente pode entender as características de cada uma, o que se aplica em cada caso. Hoje na China, inclusive, eles não fazem essa distinção. Inclusive tem uma equipe, se eu não me engano, da província de Guangdong, que o sandá deles é baseado no Chorifá. Hoje a gente vê no Instagram muito vídeo de professores lá na China de sandá mostrando aplicações de forma, de tai chi. Esses dias eu vi de um movimento que a gente encontra muito nas formas, em formas do templo Shaolin, né? Então, eu não vejo essa separação. Houve um momento que as pessoas viam como uma coisa junta lá no começo, nos anos 90 até os anos 2000, no início dos anos 2000 pelo menos, que se tinha muito ainda o sandá ligado às escolas tradicionais de Kung Fu, né? Não tinha tanto. Hoje a gente já tem as escolas só do Wushu moderno, do Wushu esportivo, a gente tem algumas escolas assim, mas naquela época não tinha. Então, tudo isso estava atrelado ao tradicional, então as pessoas enxergavam como uma coisa junta, como duas coisas unidas, né, que não se separavam. Depois começou a se ter uma mentalidade de separação, e hoje em dia é um pouco dividido. Tem gente que enxerga como coisas completamente diferentes, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tem gente que não. Existem muitas pessoas que acreditam que o sandá, o Kung Fu tradicional está dentro do sandá, mas elas não conseguem ainda enxergar como. Tem pessoas que acham que não, o tradicional não tem nada a ver, não serve. Mas a gente tem que partir, do meu ponto de vista, do entendimento de que, se a gente observar para o equipamento de proteção do sandá, se a gente pegasse esse mesmo equipamento, tirando a luva, né, mas protetor de cabeça, de tórax, né, protetor genital, e a gente pudesse voltar no tempo com esse mesmo equipamento há 2.500 anos atrás, 3.000 anos atrás, a gente estaria usando uma armadura na guerra. O pessoal usava lá armadura de couro, e é o mesmo tipo de equipamento: protetor de tórax, protetor de cabeça, né, protetor aqui da área genital, coxa, né, antebraço, que seria o equivalente à luva, de certa forma, né. Então, é o mesmo tipo de equipamento de proteção, com a mesma finalidade, que é você ter maior combatividade, né, você resistir mais ao combate, porém usados em contextos diferentes. O ser humano desenvolveu a mesma ferramenta para objetivos diferentes. Antes era na guerra, hoje é na competição. Então, eu falo que o equipamento que a gente usa no sandá, a armadura, a gente está usando a armadura. A gente só não está na guerra, mas a gente está usando uma armadura. Porque esse mesmo equipamento de proteção, ele poderia, 2.500 anos atrás, 3.000 anos atrás, a gente poderia ir com esse mesmo equipamento, que seria uma armadura. Não seria o mesmo material que eles usavam na época, mas a mesma armadura. O pessoal ia perguntar: nossa, onde você conseguiu essa armadura aí azul ou vermelha, dessa cor, né, que eles não tingiam, não tinha esse tingimento na época para a armadura deles, mas é a mesma coisa. E quando a gente está usando a armadura, existem técnicas que funcionam e técnicas que não funcionam. Uma técnica de corte com uma espada, numa armadura, não vai funcionar. Vai funcionar nos pontos vulneráveis. Em algumas áreas de articulação, embaixo do braço, cotovelo, atrás do joelho, né? Que são os pontos vulneráveis da armadura. Mas se você fizer um corte na armadura, não vai funcionar. Vai funcionar o quê? Estocada, né, com uma espada com uma ponta boa, uma lança, atravessa uma armadura, mas não consegue cortar. Então, técnica de corte não vai funcionar contra a armadura. E quando a gente pensa no sandá, é a mesma coisa. Não é toda a técnica do tradicional que vai funcionar no sandá. Até porque você está com uma luva que não te permite agarrar com a mão, então você tem que agarrar com o braço, então muita coisa muda. Mas as posturas básicas, por exemplo, né, a postura do cavalo, do arco e flecha, isso aparece no sandá. Porque às vezes a gente tem um entendimento das formas do Kung Fu tradicional, que a base, essas posturas, elas são estáticas, e na verdade, na luta, ela é um momento, ela é uma transição. Mas tem muitas quedas, principalmente técnica de queda, que você vê a postura
do cavalo ali, postura de Mapu ali nas quedas. Muitas, principalmente na parte de queda, você tem muita coisa ali do Tai Chi, de qualquer estilo tradicional, você consegue enxergar isso no Sandá. Só que a linguagem corporal é diferente, você está interagindo com outro corpo, com uma pessoa que está oferecendo uma resistência. Então a gente tem uma linguagem corporal da forma para a gente treinar, mas na prática é diferente. Mesmo aquela técnica, aquela aplicação que a gente treina do tradicional, ela tem inúmeras adaptações, inúmeras variações, né? Então, às vezes a gente não enxerga que tem uma determinada técnica lá no Sandá, que ela é uma variação, uma possibilidade de aplicar uma determinada técnica, um determinado movimento que a gente enxerga de uma forma. Então a gente precisa entender o tradicional para a gente conseguir até colocar intencionalmente algumas coisas que a gente não treinou no Sandá, que a gente não aprendeu como currículo de Sandá, né? Tem coisas que acontecem ali que são da forma, que acontecem mesmo sem a gente ter consciência disso, que a gente não sabe, isso aqui é um movimento da forma, isso é um movimento, sei lá, que você pode encontrar no Tcholifá, no Louva-a-Deus, enfim. Mas se a gente entender o tradicional e entender essa questão da armadura, né, o que vai funcionar dentro daquele contexto que você está vestindo uma armadura, se a gente conseguir entender isso, a gente consegue incluir intencionalmente algumas técnicas, muitas técnicas do tradicional no Sandá, né? A gente só precisa ter um entendimento que muitas vezes esse entendimento do tradicional ele vai sendo perdido com o passar dos tempos, de acordo com, às vezes, a maneira como a gente é ensinada, do entendimento de quem ensina pra gente, do método como a gente treina, enfim, tem inúmeros fatores aí, inclusive é uma coisa que hoje eu tento sanar, através de alguns métodos que eu tenho criado, que eu posso até comentar depois também. Mas o tradicional tá ali. Uma colocação dentro disso que você está falando, acho que hoje nós temos um movimento dividido dentro do Kung Fu, né? Tem aqueles que preconizam apenas o exercício de drills, né? E da aplicação dos Taolu, né? E do Taolu em si, não parte para o sparring. E há aquele grupo que fala, não, você precisa do sparring para você estar ali preparado para aquele tipo de situação. Acho que um fator da gente não ver muito Sandá dentro do Kung Fu é justamente a influência do boxe inglês, que faz com que a guarda do Sandá e do Wushu como categoria, né, de luta seja aqui, né? Porque você consegue enxergar algumas questões, se você olhar o Taolu, algumas aplicações de Kwai Jiao ali, muito mais nítidas do que o próprio Sandá em questão. Uhum. Aproveitando esse ensejo, só para fazer uma outra pergunta aqui, mas dentro desse contexto que você acabou de explicar, hoje existe esse movimento. Uma galera que fala, não, você precisa da luta. Outra galera que fala, não, você não precisa do sparring, né? Diante desse contexto, historicamente falando, porque é bem difícil da gente ter fatos a respeito disso, e você citou ali no começo, naquela pergunta que eu fiz fora da pauta, você acha que antes de haver essa separação pelo Kuomintang, Koh-Chang-Tan, você acha que a luta estava dentro da prática do Kung Fu em si, que eles esparreavam de alguma forma entre si? Ah, sim, com certeza. Inclusive, o movimento Koshu, né, ele preconizava ali a prática das formas e do combate, e você tinha competição, campeonato mundial de Koshu, você tinha que fazer forma e tinha que lutar, né? Então, sim, de acordo com isso, né, existia essa prática, e principalmente por aqueles que eram mais resistentes à competição, por não entender muita diferença do esporte moderno com aquilo que eles praticavam antes, né? Tinha sim muito, né, da prática. Meu professor,
mesmo o mestre Tsai lutou muito, assim, não como competição, mas como forma de aprender, de entender a arte marcial. Como eu falei para você, o Wing Chun, por exemplo, que é uma arte marcial chinesa que surgiu ali nos anos 20, é treino de exercícios para combate, depois vai lutar. Uma das práticas do Wing Chun é o Sanshou, a gente chamava antigamente o Sandá de Sanshou, né? Sim. Então, o Wing Chun tem 7 elementos, né? São Jianzhuan, Shili, Fali, Xixen, Motsapu, Tuishou, Jinwu e Sanshou. Todos os exercícios são voltados para você desenvolver o combate. Agora, uma coisa que eu acho importante a gente entender, pensar sobre, no desenvolvimento da arte marcial tradicional, é que hoje a gente aprende na ordem inversa de como ela foi criada. Vamos pensar lá os homens das cavernas, lá quando começaram a criar as artes marciais chinesas, criar os métodos de sobrevivência. Primeiro eles iam lá caçar, ou iam lutar contra uma tribo inimiga. Então primeiro eles lutavam, aí ganhava, perdia, matava, morria, e depois eles iam estudar para ver por que perdeu, por que ganhou, né? Como fazer para vencer, para a tribo dele matar mais do que morrer na hora que vai caçar, ou quando entra num confronto com uma tribo inimiga. E aí eles foram criando os métodos de treino, e aí lá no final sintetizaram as formas. Hoje a gente aprende o contrário, a gente começa pela forma para lá no final chegar na luta. Então a gente tem que, através de métodos seguros, controlados, aprender a voltar para a ordem original. Hoje a gente tem essa coisa de, primeiro precisa aprender as técnicas para depois lutar. Eu já faço o contrário. Eu criei um método com exercícios específicos de jogos de luta controlados e que vão fazer com que você entenda e desenvolva determinadas habilidades e técnicas dentro de um contexto de imprevisibilidade, porque era isso que eles enfrentavam. Então, coloca uma regra, um determinado objetivo ali que vai desenvolver, por exemplo, postura de combate. E aí, depois disso, a gente vai entender, então, por que a gente chegou na postura desse jeito? Porque eu tenho um alvo no peito, eu tenho um alvo na cabeça. E, com base nisso, eu sabendo que eu tenho um determinado alvo, eu vou, naturalmente, em algum momento, eu vou assumir uma determinada postura para proteger aquele alvo, para que o meu alvo fique mais distante do alcance do adversário, e, ao mesmo tempo, a minha mão, ou o meu pé, o que quer que seja, fique mais próximo do alvo do adversário. Então a gente se posiciona assim instintivamente, às vezes sem saber por quê. Depois, quando a gente para pensar, foi por causa disso. Né? Então, me perdi na linha de raciocínio, porque eu pensei em uma coisa que você me perguntou. Você falou da posição de combate, influência do boxe. Né? Muita gente ensina, no sandá a gente tem que treinar assim. Mas no boxe, por que a gente fica com a guarda assim? Por causa de qual é o alvo, rosto e tronco, e como que eu vou atingir esse alvo? Com um soco. No sandá, por mais que a gente possa treinar assim, eu te garanto que se você entrar no YouTube e procurar uma luta de qualquer chinês, você vai ver que a guarda está mais aberta. Porque eu preciso, e isso tem muito mais a ver com o Kung Fu tradicional, porque eu preciso agarrar um chute, eu preciso me proteger de um chute, de um soco, eu preciso agarrar para fazer queda. Então a mão aqui, muito fechada, na prática, por mais que a pessoa tenha treinado assim, na prática, com o tanto de alvo, de possibilidades de atingir o alvo que existem, você acaba não conseguindo ficar com a mão aqui, porque ela acaba não te ajudando dentro desse contexto. No boxe ajuda. Você vai proteger aqui, você não pode ir lá agarrar para dar uma queda, você não vai descer para pegar uma perna para dar uma queda, não, você só vai poder se defender desse jeito. Já no sandá, não. Então você acaba abrindo um pouco mais a guarda, porque a modalidade exige isso de você. A tarefa, que é chamada de tarefa, que é atingir qual alvo você vai atingir dentro de qual regra, isso é uma tarefa. Essa tarefa acaba exigindo de você que você tenha uma guarda um pouco mais aberta.
não aqui. E os próprios atletas de MMA, é muito difícil você ver uma pessoa que defenda aqui, uma por causa do tamanho da luva, né? Sim, ela passa, ela atravessa aqui muito fácil. É um escudo. Eu tenho uma tese também a respeito disso, que eu ainda estou pesquisando, sobre o início da arte marcial, como karateca, né? Sobre a questão do karatê, de uma maneira mais arcaica, né? E aí, nessa questão, eu consegui chegar nessa questão da guarda ser aqui por conta do tamanho da luva e encontrar no pugilato mais antigo a guarda deles também realmente aberta. Exatamente. Livros antigos de boxe, você vai ver imagens de uma guarda parecida com a do Shi, que é uma mão na frente e a outra mais atrás, próxima do peito. Tem livros de boxe do século, sei lá, 18, não sei, com imagens assim, né? E aí a luva, como você falou, ela serve como escudo, ela é grande, ela protege muito bem o rosto, e você consegue bater com qualquer parte da mão que não vai machucar a sua mão ainda, né? Agora, quando você está com uma luva menor, a luva de sandá já é bem menor que a luva de boxe e de Muay Thai, né? A luva de MMA é menor ainda. Então, se eu deixar aqui, qualquer soco vai atravessar a minha guarda. E aí, no sandal, no Kung Fu tradicional, a gente vai ter duas linhas de defesa, uma mão que está mais longe, outra mão que está mais perto. Se passar da primeira mão, tem a segunda aqui atrás, né? Então a gente tem duas linhas de defesa antes do pé ou da mão chegar no rosto, né? E eu sempre gosto de usar a seguinte analogia: quem mora em casa, ou mesmo apartamento, o muro, o portão, não fica na parede da porta de entrada, ele fica lá na frente. Se alguém invadir a casa, ele ainda tem que percorrer o quintal inteiro até chegar na porta de entrada. Até lá, tem câmera, tem, sei lá, tem cachorro, então ele não pula o portão, já está dentro de casa. Então o portão, o muro ali, já é a primeira linha de defesa, até chegar dentro da casa mesmo. E com a guarda a mesma coisa. Para o sandá, uma mão mais à frente, outra mais atrás, a gente tem duas linhas de defesa antes de chegar no alvo. Então, na prática, acaba acontecendo isso, por mais que muita gente treine com a mão aqui, quando chega na prática, acaba sentindo a necessidade, por conta da tarefa, de estar com a mão um pouco mais longe. E o karatê também enxerga dessa forma. Sim, nas lutas de karatê a gente vê isso bem claro. Bem interessante. O conceito de equilíbrio entre corpo, mente e espírito é essencial dentro do Kung Fu. Como que você pode explicar esse conceito e como ele é cultivado? Bom, aqui eu vou entrar já falar um pouco da ideia do Qigong e da meditação. A gente tem um entendimento de unidade, né? De a gente entender que aquilo que acontece na nossa mente vai influenciar o corpo, né? Então a gente tem vou falar usar o Wing Chun. No próprio Lao Tzu Kung a gente usa essa ideia. I é intenção, né? O Han Shanzai, ele criou o Wing Chun a partir do Xi Chuan. Ele tirou o Xin, né? A forma, Xin, forma e intenção, para enfatizar a questão da intenção. A sua intenção vai guiar o seu corpo. E aí o que acontece na nossa mente reflete no nosso corpo de uma maneira muito interessante. Se a gente está tenso, nosso corpo entra, isso através de sistema nervoso autônomo, né, amígdala. A gente enxerga uma ameaça, o sistema nervoso autônomo dispara uma reação chamada de luta ou fuga, né, que a gente fica preparado para lutar. Se a gente fica tenso cronicamente, a gente está o tempo todo em estado de alerta, isso leva à ansiedade. Mas por que eu estou falando disso? Apesar de o assunto não ser ansiedade, mas isso tem a ver com o seguinte: se a nossa mente, mesmo que inconscientemente ela está tensa, o nosso corpo se contrai, e fica contraído, a musculatura fica contraída, cronicamente. E aí quando a gente sente medo, o nosso corpo se contrai numa atitude de defesa, que é isso que acontece numa situação que a gente precisa lutar, que a gente enxerga um perigo, nosso corpo se contrai em atitude de defesa para se preparar, para lutar, para se proteger, né? E aí, se eu tenho
uma intenção. Aí eu volto naquela parte da intenção. Eu tenho a intenção de fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu tenho medo do resultado. A minha mente está com intenções dispersas, ela está dividida entre aquilo que eu quero fazer e o medo de dar errado. O meu corpo vai responder a isso. Parte do meu corpo quer alcançar aquele objetivo, quer fazer aquela tarefa, e parte do meu corpo quer ficar, quer falar, não vou, que eu estou com medo. Isso porque a minha mente não está unificada, ela está em união com o corpo responde ao que a mente quer, ao estado da mente, mas a mente não está unificada com o objetivo. Ou vai ou não vai. Não, ela está dividida. Parte quer ir, parte quer fazer, parte não quer, parte está com medo de errar, de falhar, né, de perder alguma coisa, medo de morrer, enfim. Então, a gente precisa, no Yichuan e no Lao Tzu, a gente treina a intenção para todo o corpo estar focado na mesma intenção da mente. Então, se você quer uma coisa, você vai direcionar todas as suas forças mentais e físicas para aquilo. E aí você não vai gastar energia em um conflito com você mesmo. Então, a gente precisa desenvolver isso, esse senso de unidade e de unidade da mente e do corpo e em relação ao objetivo. Então a gente precisa, através do corpo, treinar a nossa intenção. E aí o corpo segue a sua intenção. O Xing fala isso, no Yichuan fala isso. O corpo segue a sua intenção. Então a gente precisa ter uma intenção firme e clara em relação àquilo que a gente quer. Trazendo para um contexto de luta. No Sandá, por exemplo, eu enxerguei uma oportunidade ali, eu acho que eu posso acertar uma determinada técnica. Isso aconteceu muito comigo. Às vezes eu tinha medo de fazer uma determinada técnica quando estava perdendo. Eu tinha que arriscar. Eu sabia, eu queria, mas ao mesmo tempo tinha medo de errar e de perder a luta. Mas já estava perdendo. Então tem que ter a intenção firme de falar, não, eu vou fazer. E o corpo todo faz, obedece a mente não tem dúvida. A gente precisa desenvolver isso. E para isso a gente precisa lidar até mesmo com traumas que a gente tem. E nisso o Qigong, o Lao Qigong, e a meditação, dependendo do objetivo que você faz, a técnica, o método de meditação que você usa, vai te ajudar nisso. Em trazer essa união do corpo e a mente em torno de um único objetivo. A gente precisa ter isso na vida, para tudo. Né? A gente não pode ficar disperso entre a vontade de fazer e o medo de perder e o medo de errar. Então, a maneira como eu cultivo isso é através do Lao Qigong e da meditação Kuan Yin, que é um método que eu pratico também. E isso, a meditação, o Qigong está ligado às artes marciais. Né? A gente sem ter essa sensação de unidade, e não só de união do corpo com a mente, mas a gente sente isso quando a gente perde um senso de separação do eu com o outro e com o universo como um todo. Então a gente precisa, através do Lao Qigong e da meditação, a gente vai buscar desenvolver esse sentido, quebrar esse senso de separação entre o eu e o todo, que é o ego. Esse senso de separação é basicamente o nosso ego. O budismo, o taoísmo, que dão base para toda a cultura marcial chinesa, vão falar disso. A gente precisa, através da arte marcial, lidar com o nosso ego. Aí a gente vai conseguir ter essa união de corpo, mente e espírito. É interessante de ver como que esses conceitos, eles tão filosóficos ou talvez espirituais, eles se conectam com a arte marcial, trazendo, né, ferramentas, suporte de ferramentas para que a pessoa possa estar se desenvolvendo e se autoconhecendo, né? Sim, a arte marcial e o Qigong, eles podem ser uma prática da filosofia, né? Não só um pensamento legal ali, Lao Tse, budismo, mas não, a gente tem que entender como que aqueles princípios que eles falam podem ser aplicados ao corpo e à prática de arte marcial. Legal. Muitos estilos de Kung Fu são inspirados pela natureza e pelos animais. O que podemos aprender com a natureza que pode ser aplicado na prática e na vida, tanto na questão filosófica quanto na questão de combate, que você acredita? Tá.
Tudo na natureza é feito para gastar o mínimo de energia e ter o máximo de rendimento. Por isso que o planeta Terra circula em torno do Sol ao invés de fazer uma trajetória, ao invés de fazer um quadrado. Porque o círculo conserva energia. A forma curva conserva energia. Então isso a gente enxerga na natureza, nas estruturas, em todas as leis da natureza, as estruturas mesmo criadas pelo homem, estruturas de sustentação, a gente vai ver uma ponte, um viaduto, a gente vai ver o círculo, o triângulo, que são forças da natureza, né? Então a gente precisa entender isso e aplicar no corpo. Os chineses, eles foram muito inteligentes, assim, quando eles conseguiram perceber que todo o universo pode ser categorizado em 5 elementos da natureza, que são terra, fogo, água, metal e madeira. No Yichuan, o meu mestre Wan Shanzai, o mestre Tsai fala disso também, que existem 5 tipos de força. No Tai Chi se fala dos 5 elementos, mas de uma maneira diferente, né? Como uma teoria mais parecida com a acupuntura, de um elemento que diminui a força do outro, né? Mas no Yichuan são 5 tipos de força: a força do metal, da água, terra, a força do fogo, a força da madeira. Que todas elas formam a totalidade da força. Então, a força do fogo é uma força explosiva para todas as direções, como se fosse uma bomba. A força da água é uma força de fluidez, de você conseguir se movimentar de forma livre, né? O metal é a sensação de que os ossos são como se fossem de pedra ou de ferro, e como se cortasse, né? Qual que eu não falei ainda? A força da terra é a força de unidade, que você sente que o seu corpo, que é perceptível que o seu corpo está ligado à terra, e todas as partes estão formando uma coisa só. É uma força que todo o seu corpo funciona como uma coisa só, como um bloco. E a força da madeira é uma força elástica, que vem da forma curva. E aí, a força como uma totalidade tem esses 5 tipos de força. Então, essa é uma coisa que a gente pode aprender com a observação da natureza. A gente olha na rua, a gente olha para um poste de eletricidade, a gente vai ver a forma curva, porque a gente não consegue esticar aquele cabo de energia de forma que ele fique 100% reto. Não dá. A gravidade não permite isso, né? Então, as formas da natureza, o fato de que quando se é jovem é forte e flexível, e o rígido é velho e é quebradiço. A gente pega uma folha verde, que nem essa aqui do meu lado, ela é jovem, ela é flexível, e ela não é quebradiça. Deixa eu ver se eu acho alguma. Essa aqui já está quase 100% rígida, ela é quebradiça. Então, um corpo rígido, se a gente treina para ter um corpo rígido, a gente está envelhecendo o nosso corpo precocemente, a gente está indo contra uma lei da natureza. Quer dizer, na verdade não está indo contra, porque está obedecendo o fato de que o que é velho e o que é rígido é velho e quebradiço, né? Então a gente não pode ter o corpo rígido, a gente tem que ser forte, mas relaxado. O rígido é fraco. Isso a gente observa em qualquer planta, né? A gente observa no animal, quando morre, que depois o corpo fica duro, fica rígido, né? Isso é lei da natureza. Outra coisa que a gente pode aprender aí já com os animais é como eles usam a articulação, como eles usam o corpo todo. A gente aprende a fragmentar o nosso corpo. E isso tem muito a ver com os nossos traumas também, conforme as tensões que vão sendo criadas com as dificuldades da vida, né, as tensões emocionais, vão fazendo que o nosso corpo fique fragmentado. Então, a gente muitas vezes tem a ilusão de que está fazendo um movimento com o corpo todo e não está. Ou às vezes a gente está fazendo isso intencionalmente mesmo. Tentando fazer isso, por exemplo, a musculação, ela tenta, embora seja impossível, fragmentar. E a gente acaba desenvolvendo essa forma de usar o corpo de forma fragmentada. E não aprendendo como usar as articulações, como usar a coluna, principalmente, e o quadril. E a gente pode aprender com qualquer animal. Uma criança, bebê recém-nascido, uma criança até 2, 3 anos de idade, a gente vê que o corpo dela funciona diferente
de uma forma natural, igual dos animais, mas com o tempo a gente vai perdendo essa força. Né? A força do corpo animal a gente vai perdendo conforme a gente vai tendo essas tensões, criando essas tensões emocionais ao longo da vida. Se a gente observar os animais como os chineses fizeram, a gente começa a aprender como usar as articulações, como usar os músculos, né? Ter um corpo forte, mas relaxado, não rígido. Né? Então, tudo isso não é simplesmente uma ideia ou ficar lá copiando o movimento, sei lá, a postura da mão da garra do gafanhoto ou o movimento de determinado animal, a garra do tigre. Não é isso, não é isso. A gente tem que aprender como os animais usam o corpo deles para a gente usar o nosso igual, porque o nosso corpo é animal. Então, isso é o que a gente pode aprender com a natureza. Realmente, os chineses aprenderam isso, desenvolveram isso, né? Mas o conhecimento não foi transmitido para todo mundo. Então, muitas vezes fica... as pessoas se sentem até um pouco perdidas, porque elas não conseguem entender exatamente como isso funciona, porque o ensinamento não chegou até elas, né? Eu tive essa sorte com o Mestre Tsai, né? E aí eu comecei a entender, quando Lao Tzu fala de que o corpo não, né? Na natureza, aquilo que é jovem é forte, flexível, aquilo que é velho é rígido e quebradiço, né? Pô, isso é filosofia, mas não é só uma ideia, é uma prática, né? A gente pode praticar isso. Tem que saber como, só tem que saber como. Existe uma frase que fala: tudo que é macio e flexível está a favor da vida, e tudo que é rígido e duro está a favor da morte, né? Para ilustrar melhor para o pessoal que está em casa, que é mais novo e de repente está assistindo e está entendendo, é como se você fosse esparrear, você imagina você levar uma pancada, quando a pessoa lá carrega aquela pancada com força, e você tomar aquela pancada batida, sabe? Sabe aquela macia que vem direta, que você pensa que ela não vai vir forte, mas ela chega muito pesada lá na frente? Quem já não levou uma dessa, né? Igual quando você está andando na rua e de repente alguém bate o ombro em você, assim, que você não viu o outro, e aí dá aquela pancada que ela estava só andando e bateu. É uma pancada relaxada, que é muito forte. Justamente isso, a pancada relaxada. Partindo do princípio desse conceito, né, conectando tanto a antiguidade dos conhecimentos, né, que a gente estava comentando sobre a natureza, e agora indo para a parte da modernização, talvez a tecnologia e o futuro. Como que a modernização no mundo, você acha que os valores tradicionais do Kung Fu ainda têm relevância? E como preservar sua essência em tempos tão diferentes? Como que a gente preserva todo esse conceito tradicional, talvez numa sociedade ou numa época onde tudo está acontecendo muito rápido, né? A tecnologia está se aperfeiçoando a cada dia mais. Uhum. Bom, duas correntes filosóficas aí da China, né, o taoísmo e o I Ching, né, I Ching, falam que o universo está sempre em movimento e sempre em mutação. Então tudo está se transformando, a sociedade se transforma, tudo está sempre em movimento. E para a gente estar em paz com tudo isso, a gente precisa aprender a seguir esse movimento, se adaptar a tudo isso, né? E a arte marcial chinesa, ela é, para mim, acima de tudo, adaptação, capacidade de se adaptar. Não só ao movimento do outro, ao ataque do outro, à força do outro, mas se adaptar a todo contexto de vida, mudanças sociais, né? A gente precisa aprender a transferir. A gente vai usar a mesma ideia em contextos diferentes. Me adaptar ao meu adversário, à técnica do meu adversário, ou me adaptar às mudanças que acontecem ao meu redor e na sociedade e na cultura, né? Então, a gente precisa aprender a... E eu acredito que a arte marcial, os esportes em geral, mas a arte marcial ainda mais,
elas podem trazer para a gente algumas capacidades, né, que são importantes em qualquer área da vida, né. Hoje mesmo eu fiz uma publicação no Instagram, que agora no Instituto VS, a partir dessa segunda-feira, vou ter uma turma de Sandá, né, já tem aula de show de fala, lá o professor Renato Sanches me convidou para abrir uma turma de Sandá, e no post que eu fiz, divulgando essa aula, hoje mesmo eu falei disso, de você aprender, através do Sandá, da arte marcial, a ter resiliência para você enfrentar as situações da vida, para você não desistir de um objetivo que você tem para alcançar, né? Você pratica a arte marcial, você vai para uma competição, sabe que você vai perder, que você vai errar, você precisa desenvolver essa capacidade de resiliência para você, por exemplo, tentar abrir um negócio, por exemplo, começar uma carreira nova, e você sentir que não está dando certo, você não desistir, você fala, não, quero insistir nisso, você vai até conseguir. Porque na arte marcial, a gente aprende a desenvolver isso, né? De não desistir, se você quer, você vai atrás. Você quer aprender, quer dominar uma técnica, ou que você quer vencer um campeonato, você vai atrás, você não desiste, você vai até conseguir. A gente precisa disso na sociedade, a gente precisa dessa capacidade de, fui demitido da empresa lá, beleza, e agora? O que você vai fazer? Vai sentar e vai achar que a vida acabou? Não, você vai atrás de outra coisa, né? Tentei um negócio, quanto tempo que eu não estou tentando alguns produtos que eu criei para arte marcial mesmo, e até conseguir, tem que insistir, tem que vai ser isso que você quer, né? Você não vai depender de ninguém, né? A arte marcial vai ensinar isso, que ninguém vai fazer por você. Ninguém vai treinar por você, ninguém vai se alimentar direito por você, ninguém vai acordar cedo por você, para você ir para o treino, ninguém vai competir por você e ter um resultado por você. Então, se você quer, você tem que ir. E eu vejo que isso é uma qualidade que falta, e muita gente desiste dos seus objetivos quando tem a capacidade para alcançar, acaba desistindo porque não tem, muitas vezes, desenvolvida essa capacidade de seguir em frente, de errar, de falhar uma vez e tentar de novo, e tentar, até conseguir, porque não aceita não conseguir. E acho que a arte marcial, ela é relevante, sempre vai ser nesse sentido, se a gente conseguir trazer a arte marcial para um contexto de vida, que o Kung Fu, e muitas artes marciais japonesas também, não só chinesas, trazem isso, né? A gente não pensa, muita gente pensa que, não, porque o pessoal de outras modalidades, eles falam, Kung Fu não funciona, em determinada... Aí a gente cai naquela coisa, daquela conversa do tradicional no Sandá e tudo, mas tem um pessoal que não entende, o tradicional fala, não funciona no Sandá, ou o Kung Fu não funciona, não sei lá, no MMA, ou na situação real, não sei o quê, não sei o quê. Se a gente parar de pensar, tudo bem que o Kung Fu ele é importante, a gente não pode deixar de entender ele no seu aspecto aí de combate, né, para não esvaziar a modalidade também, né, da sua função em termos de atividade física. Mas o Kung Fu é mais do que isso, né? Ele sempre trouxe alguma relação com o mundo ao nosso redor, né, de como a gente trata as pessoas, de como a gente se relaciona com o meio ambiente, com a sociedade, né? Então, enquanto a gente mantiver isso, o Kung Fu sempre vai ser relevante, os ensinamentos, né, do Kung Fu sempre vão ser relevantes na sociedade, para qualquer pessoa. Realmente, vários aspectos da arte marcial tradicional a gente leva junto como ensinamentos filosóficos para a prática de vida, né? Porque talvez, né, como a gente sempre fala aqui no canal, talvez você nunca vai se encontrar numa situação onde vai precisar resolver as coisas, né? Numa questão de defesa pessoal. Então, você também precisa estar estudando a filosofia para que você possa estar utilizando, como você mencionou, né? Para trabalho, para estudos, para relacionamentos, e usar uma forma filosófica, ela é muito, muito importante. Sim, porque a maioria das ameaças, entre aspas, que a gente enfrenta na vida, não é de alguém tentando te atacar.
Mas são os boletos que vêm para pagar, né? É a competição ali no mercado de trabalho, ou para disputar uma vaga na faculdade, né? Essas são as ameaças que a gente lida todos os dias. Não são ameaças que a gente tem que lutar fisicamente, né? Então a gente tem que entender a arte marcial como um microcosmo, como um símbolo dessas lutas que a gente enfrenta de verdade na vida diária. Realmente muito interessante, Sifu. Quero te agradecer por essa maravilhosa participação, por ter compartilhado experiências de vida e experiências na parte da arte marcial, conhecimentos profundos. Eu queria deixar esse pequeno tempinho no final para que você possa estar divulgando seu trabalho, esse curso de Sandá. Inclusive, eu vi hoje sua postagem lá sobre a aula de Sandá, parece que quarta, quinta-feira, às 19 horas, mas você me corrigir isso, pode falar suas redes sociais. Para quem estiver ouvindo no Spotify, por favor, entra lá aqui no YouTube e clica nos links para estar conhecendo o trabalho do Sifu Jerônimo, tá bom? Todo o seu espaço. Bom, então, como você acabou de falar, eu estou iniciando agora uma turma de Sandá, segundas e quartas, no Instituto VS, aqui na Moca, em São Paulo, das 7 às 8 da noite. Dentro do Sandá, eu fiz um estudo com lutas, baseado em cima de lutas do Campeonato Mundial, onde eu criei um e-book que eu chamo de Caminho da Vitória, que te ensina como avaliar resultados, como entender o que acontece de fato em cada categoria do Sandá, para você treinar aquilo que é específico da sua categoria. Também estou terminando agora um e-book de jogos de luta que eu criei, desenvolvi para o ensino de táticas de luta que podem ajudar tanto a ensinar as técnicas, como você pode usar em aquecimento, ferramenta de aquecimento, ou como apoio para ensino de técnicas, tudo baseado no desenvolvimento de táticas, que são situações imprevisíveis. Então, para quem não gosta, por exemplo, de fazer polichinelo, fazer corrida como aquecimento, você pode usar um jogo de luta que vai já desenvolver uma habilidade de luta, já vai preparar o seu corpo, vai aquecer o seu corpo para a função que você vai fazer e para tomar decisões em curto espaço de tempo, que é o que acontece em uma luta. Então, estou terminando esse material. Em breve, eu pretendo lançar ainda esse semestre. Acho que não vai demorar. Eu estou desenvolvendo também um curso de espada, a espada de Shaolin do Norte, a espada dragão, onde eu ensino a espada, a forma de espada, através do desenvolvimento da aplicação em situações imprevisíveis. Então, como eu estava falando antes, primeiro a gente aprende a lutar com a espada, vai construindo as aplicações em um contexto imprevisível de luta, então você vai aprendendo a lutar de fato, para depois entender a aplicação e a partir da construção dessa aplicação, a gente construir o movimento correspondente da forma. Então, é um curso presencial que eu pretendo realizar ainda esse semestre, uma primeira turma. Atualmente também estou promovendo as aulas de Lao Tse Kung. Hoje eu estou trabalhando com uma aluna particular no Parque Trianon, em São Paulo, às segundas-feiras de manhã. E o Hapkido, que é uma arte marcial coreana. Eu trabalho um pouquinho também, aula particular. Eu tenho um aluno que eu dou aula particular também do Hapkido, uma arte marcial coreana que inclusive tem muito a ver com o Tai Chi. Então, são essas as modalidades que eu trabalho hoje, alguns projetos que eu tenho. Eu tenho o meu site, jeronimomarana.com, onde eu falo de tudo isso lá. Hoje estou focando mais em falar sobre a ansiedade e sobre o que eu chamo de artes marciais meditativas, né? Usar a arte marcial do lado de meditação, principalmente para lidar com a ansiedade, né? E aí eu tenho meu canal no YouTube, youtube.com/Jerônimo Marana, Instagram, @Jerônimo Marana também, Jerônimo com J. Então, quem quiser pode conhecer tudo isso lá. Eu queria te agradecer a sua participação, Silas. Muito obrigado pela sua participação também. Quer falar algumas palavras para finalizar? É uma honra, né, estar participando. Eu conheci o Jerônimo e eu sempre vi e aprendi muita coisa inédita para mim até então, né? A respeito disso, a primeira vez que eu ouvi o nome Sandá foi através dele, porque até então eu só conhecia como Sanshou, já estava fora há um tempo do Kung Fu na época. Eu retornei
recentemente, faz um ano, né? Mas para mim, até então, era Wushu. Wushu era só uma categoria, né? Onde eu lutava. E Sanshou seria como a FPKF chamava essa categoria, né? Aí o Jerônimo Marana veio com todo o conteúdo dele, eu fui devorando um atrás do outro, aprendi muita coisa, eu agradeço a você por estar dando a honra de participar dessa live com a gente. Com certeza foi muito bom, particularmente adorei, até porque a gente nunca trouxe ninguém aqui de Ituano, né? Para falar tanto a respeito do Ituano em si, e a gente conseguiu trabalhar os dois polos de uma maneira muito equilibrada. Eu agradeço muito aí pelo convite, bem legal, saber que tem pessoas acompanhando e que gostariam de, né, me incluir numa conversa para expor para um público maior, então foi muito legal, para poder trazer esses assuntos que eu acredito que não são, que a gente tratou hoje aqui, talvez não seja o que é mais discutido dentro de arte marcial chinesa hoje em dia, então achei muito legal esse espaço, abrir esse espaço, e quem sabe a gente não consegue se encontrar um dia pessoalmente para a gente trocar alguma experiência prática, né, ter uma conversa presencial também, né? Espero que em algum momento isso seja possível. Ah, sim, com certeza. Não, com certeza. Uma coisa que eu estava até lembrando, muito interessante. Muitos anos atrás, eu lembro quando eu estava praticando sandá, eu estava com um pouco de dificuldade em queda, e acabei vendo um vídeo do Jerônimo fazendo umas quedas no parque. Tinha ali um rapaz, não sei se era aluno dele, um amigo, tinha, né, uns vídeos ali, tinha, né, as árvores e o tatame ali. E esses dias até, quando o Silas mandou mensagem para mim, opa, vamos entrevistar, eu falei, opa, vamos lá. Comecei a ver os stories, o canal do Jerônimo, para poder pegar algumas perguntas, ver o que a gente podia trabalhar. Falei, caramba, olha só, aquele vídeo de tantos anos atrás, foi um vídeo que me deu um auxílio, era só que eu falei, era ele que estava fazendo aquele vídeo, até tinha baixado no meu telefone na época, para poder treinar algumas quedas, é muito legal, agradeço realmente por estar impactando e estar transmitindo a arte marcial com tanto amor, com tanta excelência, porque a gente precisa de praticantes dessa forma, né, que hoje possa estar influenciando a vida das pessoas positivamente, fazendo um excelente trabalho como o seu. Mais uma vez, quero agradecer de coração a participação, né, do Jerônimo, do Silas, por estar me ajudando na condução desse episódio. E agradeço você também que ficou até o momento assistindo mais um nosso super episódio. Não esqueça também de entrar no nosso canal em inglês. Eu sempre esqueço de falar no começo do programa. Entra lá, tem várias entrevistas com mestres nos Estados Unidos, bacana. Essa semana a gente entrevistou no nosso último episódio o Sifu Brian Cuttle, que é muito famoso ali na Suíça. Tem um super episódio lá, a gente falou bastante sobre artes marciais, sobre o Tcholifá, e também outros entrevistados também aqui no nosso canal em português. Agradeço você mais uma vez e até a próxima, pessoal. Até uma boa noite. Obrigado, até a próxima.